É inacreditável o que vem acontecendo e ninguém toma providência séria. Nós já estamos na segunda onda, apesar que o presidente, Capitão Corona, diz que não, e o ministro da Economia também diz que não, mas os cientistas, inclusive brasileiros, renomados, divulgaram uma carta dizendo que o país, sim, está na segunda onda da pandemia, como acontece na Europa. E atinge, claro, vários setores da sociedade, trabalhadores, estudantes, tudo, e vamos particularizar aqui no futebol. Na última rodada foram 61 jogadores e 4 técnicos que ficaram afastados dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Não é possível continuar assim. Quem vai ser o campeão brasileiro dessa temporada, que só acaba no ano que vem, vai ser o time, não o melhor time, que apresentaram o melhor futebol, que tem os maiores craques, que está encantando pela maneira de jogar. Não, é aquele time que terá menos jogadores contaminados, infectados pela Covid-19. Porque o que vem acontecendo é impressionante. Palmeiras deu dó outro dia contra o Goiás, o último colocado. O Palmeiras perdeu porque não tinha jogador para entrar em campo. O Santos cheio de problema, o Flamengo e o Fluminense já tiveram. Então, o Atlético Mineiro toda hora tem problemas também com jogadores infectados, inclusive seu treinador. A situação é muito complicada, a CBF cruza os braços e quer manter os jogos. Eu defendo a tese que não é justo que o futebol brasileiro passe por isso. Eu paralisaria o campeonato, ou então arranjaria a seguinte maneira: data FIFA não tem jogo, e que os protocolos sejam revistos. Se não dá para parar o campeonato, haja uma revisão dos protocolos, porque esses protocolos determinados pela CBF não estão dando certo. Todos os times têm muitos casos de Covid-19, um atrás do outro. Hoje em dia você vai escalar a conversa entre um torcedor e outro, assim, vem cá, quantos jogadores do seu time estão com Covid? O cara tem um goleiro, ponta esquerda, um zagueiro central, a outra, isso não é nada. O meu tem muito mais que o seu, tem meia dúzia, o seu só tem 3 ou 4, e virou isso, o futebol brasileiro. Então é urgente que se tome providência, que o calendário que se dane, que o Campeonato Brasileiro dure mais tempo, que haja uma diminuição de rodada, sei lá, alguma coisa não pode ficar desse jeito, porque, eu repito, o campeão brasileiro não será o melhor time, e sim o time que tiver menos jogadores infectados. E isso não é justo. E falando não só não é justo, porque vai ganhar o título de ter mais ou menos infectados, há o perigo sério. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós podemos ter casos de morte, casos de jogadores entubados. Então é muito importante que a CBF e os clubes que assinaram lá concordando com esses protocolos, essas decisões da CBF, tomem vergonha na cara e tomem providências para que o Campeonato Brasileiro, e não é da Série A só não, das outras séries, B, C, D, tem muitos jogadores infectados, mas que não sai no jornal, quase não sai nos sites. Mas o problema deles é tão grande e é muito parecido com os grandes clubes da Série A. Vamos falar da Libertadores? Agora começa a Libertadores, jogos os brasileiros envolvidos e tal. A torcida do Flamengo comemorou, com justa razão, a conquista do título do ano passado e a conquista do título de 38 anos atrás. Parabéns para a torcida do Flamengo. Mas agora é hora de ver como os times brasileiros vão se sair. Eu acredito que o Palmeiras, dependendo dos jogadores que colocar em campo, e o Flamengo, que agora recebe mais jogadores em condições de jogar, são os dois brasileiros em melhores condições. Quem está numa condição muito desagradável, como diria outro, é o Inter de Porto Alegre. Aliás, tem 2 times brasileiros que jogam em casa, os outros jogam todos fora. Atlético Paranaense, o Furacão, que pega o River Plate, olha que jogo difícil, também cheio de jogador com Covid-19. Então, o fato de jogar em casa não vai ajudar nada, né? Tem problema de saúde para resolver. E o Internacional, que pega o Boca em casa, são os 2 jogos, né? Do Atlético contra o River e o Internacional contra o Boca, são os 2 brasileiros que jogam em casa, joga com o técnico Abel ameaçado de demissão, porque 4 jogos e não ganhou nenhum, com essa despedida do D'Alessandro, que é um craque, que é um ídolo do time, sabe? O time não se acertou com a saída do Kudê. Então é um problema muito sério o Internacional pegar o Boca, que vem numa fase maravilhosa. São os 2 times mais a perigo que eu vejo nessa primeira rodada. O Santos também cheio de problemas, viaja para pegar o Quito. É um jogo para mim que eu não tenho menor palpite, porque eu também não sei que time o Santos vai botar em campo. Nós temos contra o Grêmio. O Grêmio é um time que também joga fora e tem chances de ir bem, porque o Grêmio, em mata-mata, é fogo na jaca, em torneio
O Grêmio é copeiro, o Grêmio é copeiro. E vem bem no Campeonato Brasileiro. Então, de todos os brasileiros envolvidos, Atlético Paranaense, Santos, Flamengo, Palmeiras, Internacional e Grêmio, o Grêmio que pega o Guarani do Paraguai, que é uma equipe mais ou menos, eu acho que Flamengo e Palmeiras dependendo dos jogadores por lá em campo, terão condições de jogar. São os times que devem sair melhor nessa primeira rodada. E o Flamengo torcendo para que o Flamengo volte a exibir aquele belo futebol. Já jogou bem contra o Curitiba, sabe? Mas Curitiba também nada nesse momento, é a mesma coisa. Vem muito mal no Campeonato Brasileiro. E os abraços que eu falei que ia dar no início do programa, de atletas, grandes craques, que já abandonaram o futebol de gerações diferentes, vão para o Alex, grande Alex, que revelou que vai ser técnico de futebol no ano que vem. Ele que hoje em dia é comentarista de futebol, mas foi um craque, ídolo na Turquia, ídolo do Palmeiras, ídolo do Curitiba, baita jogador, um dos jogadores mais talentosos que eu vi ali no meio de campo, em todos os lugares onde ele passou. Então, um abraço para o Alex e se a carreira de técnico seja vitoriosa. A gente precisa de gente com essa cabeça boa, como ele tem, comandando times brasileiros. Vai começar por baixo, mas que tem uma longa carreira. Outro grande abraço vai para o Pepe, querido Zé Macia, o canhão da Vila, o ponto esquerdo inesquecível daquele time, daquela linha de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, bicampeão mundial pelo Santos, bicampeão mundial pela seleção brasileira, uma figura doce, interessante, muito bem-humorada, conta causos como ninguém. Tem um livro dele muito legal. Estava internado com Covid lá em Santos, saiu, está com 85 anos, já foi para casa e está bem. Então, meus abraços são para o Alex, que terá uma nova função no futebol, nova carreira como técnico no ano que vem, e para o Pepe se recuperando da Covid-19. Como sugestão, já que eu falei do Flamengo, campeão da Libertadores, comemorou muito, sugiro a vocês o livro A Virada, Milagre em Lima, do querido amigo Dudu Monsanto, que conta todas as peripécias do Flamengo nessa conquista da Libertadores, que culminou com aquela virada contra o River Plate. O livro pode ser encontrado no site da Panda Books Editora, ok? Eu fico por aqui. Um abraço. Qual?